Muito boa noite a todos e a todas. Vamos dar sequência às atividades de planejamento e controle. Nós vimos nos slides passados, na parte 2, que as atividades de planejamento e controle são carregamento, sequenciamento, programação e controle. Então vamos agora trabalhar a atividade sequenciamento. A sequenciamento de um processo de produção, ou de uma operação, um serviço, é importante? É uma grande pergunta. Eu consigo ter uma performance melhor, ou tanto para o meu cliente como para a empresa, se eu tenho um sequenciamento correto? É possível mudar o sequenciamento e melhorar o processo de operação? Se sequenciamento é em que ordem fazer as operações para transformar uma matéria-prima ou alguma coisa num produto final, pode ser um serviço, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que há sim ganhos quando você faz um sequenciamento adequado do processo de planejamento e controle de produção. Alguns sequenciamentos, eles são obrigatórios, né? Indica a ordem em que as tarefas devem ser executadas. Você não pode costurar, depois cortar, depois que você vai medir. Não, geralmente é uma sequência. Você tira o molde, corta aquela peça, né? E depois vai costurar numa fábrica de costura. É uma sequência lógica, normal. Não há como alterar, porque uma depende da outra. Se eu não tiver um molde correto, eu não consigo cortar a peça no tamanho que foi previsto para cumprir aquele plano, e aí eu não vou poder ir para a próxima tarefa, que é fazer a junção das partes, que é a costura. Para o sequenciamento, nós temos várias formas de sequenciar e cada uma delas nos dá resultados. E a gente vai ver várias atividades que a gente pode observar à nossa volta qual tipo de sequenciamento que é adotado. Uma do sequenciamento adotado, muito interessante, é as restrições físicas do processo. A natureza física dos materiais que são processados naquela fábrica ou naquela instalação, ela pode determinar a prioridade do trabalho. Por exemplo, se eu estou numa fábrica de tintas, de pintura de tecidos, né? Fazer o tingimento de tecidos. Se eu começar com uma cor escura, pintando primeiro os tecidos com uma cor escura, depois passar por uma cor clara, eu vou ter que lavar toda a instalação, porque o processo, senão vai dar mancha na cor clara. Mas se eu começar com uma cor bem clara, branca, depois eu vou colocando pigmento até chegar a outras cores que eu tenho que pintar também, talvez fosse uma melhor forma de sequenciar o meu processo. Talvez fosse. Se é que tenha pedidos também para cores mais claras, não é? Outra questão é prioridade ao consumidor. Às vezes eu sequencio de acordo com a prioridade ao consumidor. Vamos pegar, por exemplo, então, algumas operações permitem que um consumidor importante ou temporariamente ofendido, né, sejam processados antes dos outros. Por exemplo, nas companhias aéreas, o embarque no aeroporto, nas companhias aéreas, você tem lá quem é portador do cartão tal, tem prioridade de embarque. Bom, significa que ele é um consumidor importante daquela companhia, ele tem prioridade de embarque, ele é processado na frente dos outros, né? Independente da hora de chegada desse cara. Pode ser que tenha uma pessoa que chegou lá 2 horas, 3 horas antes do voo, está lá esperando, e na hora os outros vão ser chamados e ele não, tá certo? Uma urgência hospitalar. Às vezes você chegou lá, mas você não tem nada de urgente, então você recebe lá uma pulseirinha, não sei agora se é verde ou branca, vai ficar lá bastante tempo esperando, porque tem outras pessoas que estão em situações mais urgentes que você. Aquilo é um critério de sequenciamento da operação. Urgência policial. Se você falasse, olha, ligar lá para o 190, falar que está tendo uma pequena discussão em frente à sua casa, o pessoal está falando um pouco alto, duvido muito que vai aparecer alguém lá. Mas se você falar que está tendo um tiroteio próximo ali,
possivelmente a polícia chega mais rápido, né? Então você pode fazer isso, esse sequenciamento por idades, por questão de deficiência, pessoas grávidas. Você tem uma série de coisas que você pode fazer em termos de dar a prioridade, dar o sequenciamento à operação de acordo com a prioridade do consumidor. Outra questão que é muito, muito comum no processo, principalmente no processo produtivo, é você sequenciar os pedidos de acordo com a data que você prometeu. Se você tiver lá uma data que vence amanhã, outra que você tem que entregar depois de amanhã e outra que você tem que entregar só no final da semana, você costuma fazer primeiro aquela que você vai entregar amanhã. Então, é de acordo com a data prometida. Você prioriza pela data prometida. Significa que o trabalho é sequenciado de acordo com a data que você falou que ia entregar para o seu cliente, ou que você prometeu entregar, pelo menos. Qual que é a vantagem de você fazer esse sequenciamento? Você melhora a confiabilidade da entrega. Confiabilidade não é você cumprir promessas, né? Se você faz primeiro aquilo que está vencendo primeiro, você vai ter uma confiabilidade maior. E, além disso, em média, a rapidez de entrega também pode melhorar. Qual que é a desvantagem de você sequenciar uma operação simplesmente pela data prometida? Pode ser que nem sempre é a melhor forma de você ter a melhor produtividade. Puxa vida, se você volta de entrega, eu estou fazendo esse produto. Aí eu paro de fazer esse produto, vou fazer outro produto, só porque a data do outro vence primeiro. Quer dizer, a gente, às vezes, isso não é uma coisa muito racional. Mas, em muitos casos, ela é importante. A data prometida normalmente me permite daqueles princípios de confiabilidade, ser confiável, né? Eu acho que essa é uma grande questão. Qual que é a exceção? É que essa data prometida pode ser flexível quando novos trabalhos urgentes chegam ao centro de trabalho. Por exemplo, não, passa isso na frente, tá certo? É para ser feito agora, o seu horário de atendimento é agora às 5, mas chegou uma pessoa muito urgente, talvez passe na sua frente, tá certo? Uma outra forma de sequenciar é pelo LIFO. LIFO ou também chamado WEPS, né? É uma terminologia inglesa que fala last in, first out. O último que chega é o primeiro a ser atendido ou o primeiro a sair. Então, o último a entrar é o primeiro a sair. É estranho, né? Entra por último e sai primeiro. É um método de sequenciamento usualmente escolhido por razões práticas. Por exemplo, se você vai entrar num elevador, se você é o último a sair, é melhor que você entre primeiro, não é? Porque aí você fica lá no fundinho do elevador. O embarque nas aeronaves, por exemplo, nos aviões, geralmente você entra primeiro aqueles que estão lá no fundo, para poder deixar os corredores desobstruídos. Tem também o FIFO, que é a fila normal, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. First in, first out. O primeiro a entrar e o primeiro a sair, também uma sigla em português chamada PEPS, que é a mesma coisa, primeiro a entrar, primeiro a sair, né? Operações que servem os consumidores na exata sequência de suas chegadas. Uma fila bancária, uma fila que a gente conhece normalmente. Quem chegou primeiro é atendido primeiro. Quem chegou por último é atendido por último. Tá certo? Então, quem chegou primeiro... Quando tem alguns estabelecimentos que falam assim, não, aqui não tem hora marcada não, é por ordem de chegada. Significa que está sequenciando a operação pelo princípio FIFO. O primeiro que entra é o primeiro que é operado. Bom, nós também temos um sequenciamento, a operação, por operação mais longa, tempo total mais longo de tarefa, primeiro. Ou seja, você faz primeiro aquelas tarefas que demandam mais tempo para fazer, né? Então, sequenciar os mais longos trabalhos em primeiro lugar. Isso tem uma vantagem de ocupar os centros de trabalho por mais tempo.
né, dentro de um determinado, de longos períodos, mas nem sempre atende o critério de rapidez, né? Então você pode estar demorando muito. Se você tem uma pilha de trabalho para ser feita, se você faz primeiros trabalhos que demoram mais, aqueles que poderiam ser rápidos, que estão lá no final, tá certo? Você deixa para o final. Então, nem sempre é um bom sequenciamento, mas em alguns casos ele é utilizado. E tem aquela questão também que você faz primeiro aquelas tarefas mais curtas, dá mais produtividade, mais vazão ao trabalho. Então, dá um efeito de melhoramento do desempenho de entrega. Se a unidade de medida da entrega é o número de trabalhos completados. Se for assim, faça primeiro os mais curtos. Se você quer mostrar serviço, né, na primeira semana do seu emprego, e te derem um monte de trabalho para ser feito, faça mais rapidamente aqueles que são mais rápidos, né, e deixa para o final os mais difíceis. Na prova, por exemplo, eu aconselho muito a vocês fazerem as questões mais rápidas primeiro, que vocês sabem que são rápidas de fazer, do que ficar perdendo tempo com a grande questão, né? E aí depois, quando você termina a questão, já não dá tempo de fazer as outras. Ainda mais se elas valerem os mesmos pontos. Não é verdade? Qual que é a desvantagem? Pode afetar adversamente a produtividade total e pode prejudicar consumidores que são maiores, que demandam mais atenção. Isso pode, a gente tem que estar atento também. Todos têm vantagens e desvantagens no sequenciamento. Essa aqui é a verdade. Todos os 5 objetivos de desempenho, ou alguma variante desses objetivos, eles poderiam ser utilizados para julgar a eficácia das regras de sequenciamento, né? Se você atende a data prometida, significa que a sua operação é confiável. Você cumpre o que promete. Se você minimiza o tempo em que o trabalho gasta no processo, você consegue diminuir o tempo entre o cliente pedir e receber, você está tendo maior rapidez, né? Então, seu objetivo de desempenho, rapidez, se torna importante. Se você quer minimizar o estoque de trabalho em processo, tá certo? É um elemento de custo. Então, se você quer minimizar o estoque de trabalho, é importante você fazer as operações mais curtas. Se você quiser minimizar o tempo ocioso do centro de trabalho, outro elemento também importante de custo, talvez comece pelas operações mais longas. Enfim, para cada tipo de objetivo que eu queira, eu posso sequenciar uma operação, né? A questão é, no seu trabalho ou na sua vida, como você sequencia as operações? Quais desses critérios você utiliza? Não vou entrar no princípio da regra de Johnson, porque aqui nós temos o sequenciamento de 2 centros de trabalhos, né? Lá a gente falando de... E quero entrar nisso aqui. Isso aqui eu acho extremamente importante, que como o sequenciamento das operações influenciam no desempenho. Vou dar esse exemplo aqui. Vamos prestar bastante atenção nesse exemplo. Na coluna 1 eu tenho as tarefas. Vou imaginar. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, 5, A, B, C, D e E. Ou seja, vamos pensar que isso aqui seja um projeto. Vamos imaginar que seja um projeto de uma casa A, de uma casa B, de uma casa C, de uma casa D, de uma casa E. Tá certo? Eu estou ordenando pelo FIFO. O que é? O primeiro que entra, o primeiro que sai. É isso? First in, first out. Ou seja, eu estou pegando primeiro aquilo que chegou primeiro. Então, eu faço primeiro o A, porque chegou primeiro o A. Faço depois o B, porque chegou em segundo lugar, o C em terceiro, o D e tal. Eu estou dando esses nomes. Para cada tarefa dessa aqui, eu tenho um tempo que eu gasto. Por exemplo, para executar a tarefa A, eu tenho... Para executar a tarefa A, eu tenho um tempo de processo de 5 dias. Para executar a tarefa B, eu tenho um tempo de processo de 3 dias. Para executar a tarefa C, eu tenho um tempo de processo de 6 dias, por exemplo. Vamos imaginar que o tempo de processo está em dias aqui. E para executar a tarefa E, eu tenho um tempo de 1 dia. E assim por diante. Olha, eu prometi para entregar a tarefa A no dia 6. Para entregar a tarefa B, olha a data prometida, lá na penúltima coluna. Para entregar a tarefa B no dia 5, para entregar a tarefa C no dia 8.
e para entregar a tarefa D no dia 7 e entregar a tarefa E no dia 3. Tá certo? Muito bem. Então vamos fazer uma continha simples. Bom, eu vou iniciar com o meu A. No meu A, então, eu inicio no tempo 0. Ele gasta 5 dias, 0 mais 5 e termina com 5. Aí eu vou fazer a B. Começa no quinto dia, mais 3 dias vai para 8. Tenho 8. Vou começar a tarefa C. 8 mais 6 dias, 14. Tenho 14, mais 2 dias, 16. 16 mais um dia, 17. Tá? Então, eu começo no tempo 0, termino no tempo 17. Muito bem, vamos ver se eu consegui atender tudo? Eu pego lá. Quando é que eu terminei a tarefa A? No dia 5. Qual que é a data prometida? No dia 6. Opa, beleza. Não tive atraso, meu atraso foi 0. Agora eu vou pegar a tarefa B. Vou pegar a tarefa B. Eu terminei no dia 8. Eu tinha que entregar no dia 5. Puxa vida, eu tive 3 dias de atraso. Vamos lá, vamos pegar a tarefa C. Eu terminei dia 14, tinha que entregar dia 8. Tinha 6 dias de atraso. A tarefa D, eu terminei dia 16, tinha que entregar dia 7. Nosso cliente deve estar com muita raiva. 9 dias de atraso. Então nem se fala, né? Eu terminei dia 17, tinha que entregar dia 3, tá certo? Ou seja, 14 dias de atraso. Será que o critério que eu usei de sequenciar essas tarefas aquela que entrou primeiro, aquela que chegou primeiro para eu fazer, foi uma boa escolha? Vamos ver, vamos fazer umas continhas aqui. Vamos pegar o tempo total do processo. Vamos somar os tempos de término. 5 mais 8 mais 14 mais 16 mais 17. Dá 60 dias. São quantas tarefas? 5 tarefas, né? A, B, C, D e E. Então, 60 dividido por 5 deu um tempo médio por cada tarefa de 12 dias. Muito bem, o atraso total meu. Vamos somar os atrasos? 0 mais 3 mais 6 mais 9 mais 14. Isso dá 32 dias. 32 dias dividido por 5 tarefas, dá 6,4 dias de atraso em média. Logo, se eu sequenciar as tarefas pela ordem de entrada, pelo sistema FIFO, o tempo médio de operações foi de 12 dias e o atraso médio foi de 6,4 dias. E eu vou fazer mais um exemplo para a gente ver se eu posso melhorar isso. Tá certo? Vamos agora, se essas mesmas tarefas do exemplo 1 fossem sequenciadas pela data que eu prometi para os clientes, né? Os parâmetros seriam totalmente outros. Tá certo? Eu começaria primeiro, a tarefa E foi aquela que eu prometi mais cedo, entregar dia 3. Depois, a tarefa B do dia 5. Depois, a tarefa A, que estava prevista para o dia 6. Depois, a tarefa D no dia 7. E depois, a tarefa C no dia 8. Só olhar lá para trás que você vai ver. Ó. A, dia 6. Tá certo? Vamos lá. A, dia 6. Vamos voltar lá uma para trás. B, dia 5. B, dia 5. Tá? E aí vai. Será que melhorou? Será que isso vai melhorar o meu atraso total e o meu tempo total do processo? Será que eu vou reduzir? Será que eu vou ser mais eficiente no meu processo? Será que eu vou ser mais eficaz em termos de atraso? Será que eu vou ser mais confiável? Vamos ver. O tempo total do processo, como é que a gente faz mesmo? Soma os términos aqui, ó. A coluna de término. 1 mais 4, mais 9, mais 11, mais 17. Dão 42 dias. 42 dias dividido por 5 dão 8,4 dias. Então, eu tive um tempo médio de cada tarefa de 8,4 dias. As mesmas tarefas que eu fiz no exemplo anterior. Vamos ver no exemplo anterior quantos dias que estava lá? 12 dias. Olha, o tempo médio do meu processo reduziu de 12 dias para 8,4 dias. Beleza. Vamos ver se melhorou meu atraso? Como é que eu somo? Vamos somar todos os atrasos, né? 0 mais 3 mais 4 mais 9. O que é isso aqui? Está errado, desculpe. Isso aí está errado. 3 mais 4 mais 9. Onde que está esse atraso total? Está errado aqui. Tá? São 9 mais 4,
13 mais 3, 16. O número está correto, a soma está errada. 16 dias. 16 dias dividido por 5 dá 3,2 dias de atraso em média. Vamos ver qual que é o atraso anterior? Vamos ver como é o atraso anterior. Era 6,4. Puxa vida, eu reduzi pela metade os meus atrasos médios. Logo, sequenciando as tarefas pela data prometida de entrega, sequenciando as tarefas pela data prometida de entrega, o tempo médio das operações cairá de 8,4 dias e o atraso médio cairá pela metade. Vejam, meus caros alunos, como que o sequenciamento das operações faz toda a diferença. Tá bem? Muito bem. Eu deixo para vocês uma atividade, vale ponto, tá certo? Que é você sequenciar esses mesmos projetos, 5 projetos. Agora eu quero que você sequencie utilizando o critério LIFO. Você já tem o FIFO, o LIFO é o inverso, né? Então, o FIFO não era A, B, C, D e E. Como é que vai ser o LIFO? E, D, aí vai, C, B, A. E o tempo médio do processo e verifica os resultados. Agora eu quero que você trabalhe isso aqui. Será que eu reduzi? Será que eu aumentei o meu atraso? Só a forma diferente de eu sequenciar as tarefas faz toda a diferença para o meu cliente. Faz toda a diferença para o meu processo produtivo. Tá certo? Me dá resultados completamente diferentes. E por isso que é muito interessante a gente ter um bom planejamento do trabalho, um bom planejamento da produção, um bom planejamento das nossas operações. Porque se a gente faz uma coisa errada, tá certo? Se faz um sequenciamento errado, a gente perde tempo ou fica mais caro o processo. Enfim, nós temos que analisar qual a melhor sequência para fazer. Então, só para finalizar esses dois blocos de slides, o primeiro a gente estava preocupado em quanto fazer. Agora, nós terminamos em que sequência fazer, tá certo? Bom, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre programação.